Essa reação da extrema esquerda latina pelas deportações de pessoas que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos, né, de volta aos seus países de origem, demonstra todo o nível de hipocrisia, de manipulação, de mentira que esse pessoal está disposto a promover para defender os seus interesses ideológicos, inclusive, né, contra os interesses dos seus próprios países. Como você deve ter ficado sabendo, porque foi amplamente divulgado pela imprensa militante, né, a imprensa deixou de ser um órgão para informar a população e passou a ser um instrumento de propaganda desses regimes para mentir, para manipular. Chegou um avião com brasileiros e pessoas de outras nacionalidades em Manaus, né, trazendo os deportados. E eles saíram do avião, que aparentemente estava com problemas técnicos, com algemas, né? E aí a reação foi de um escândalo. Oh, meu Deus do céu, o governo americano manda deportados, né, que são, por definição, criminosos, já que, no mínimo, entraram nos Estados Unidos de forma ilegal, que é um crime federal nos Estados Unidos, com algemas. Olha como esses americanos são malvados, olha como o Trump é malvado. O exemplo disso pode ser visto num post da presidente do PT, uma extremista de esquerda, né, que coloca o seguinte: fez muito bem o presidente Lula oficial em determinar a retirada das algemas e correntes dos pés dos brasileiros deportados dos Estados Unidos, que chegaram hoje em Manaus. Não eram criminosos. Por que as correntes? Como assim não eram criminosos? Obviamente que eram criminosos, né? Porque esse tipo de deportação acontece para dois tipos de pessoas. Ou pessoas que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos, usualmente pela fronteira com o México, que é um crime federal aqui nos Estados Unidos, ou pessoas que, ilegais ou não, cometeram um crime nos Estados Unidos, cumprem a sua pena e posteriormente são deportados. Ou seja, tem pessoas que cometeram um crime menos grave, que é, por exemplo, tentar entrar ilegalmente no país, e tem pessoas que cometeram outros crimes. Aí pode ser qualquer crime. E depois do cumprimento da pena, essas pessoas são deportadas. E é exatamente por isso que são colocadas algemas, para a segurança da tripulação do próprio voo. Existe até mesmo a possibilidade do uso dessas aeronaves para um atentado, né? Alguém esqueceu do 11 de setembro. Então é por isso que eles utilizam algemas. Mas o ponto principal é o seguinte: esse voo e esse procedimento acontece há décadas. E por que que ninguém falou nada? Por que que ninguém falou nada nos últimos anos, durante o governo Biden, em que nós tivemos, segundo o Poder 360, 1.418 pessoas sendo deportadas em 23, 2.142 pessoas sendo deportadas em 24, utilizando exatamente, né, o mesmo procedimento de algemas. Porque o Biden é um aliado, ou era um aliado, da extrema-esquerda latina e também da extrema-esquerda brasileira, do regime brasileiro. E aí não tinha problema nenhum. Agora quer se criar um fato para atacar o Trump, que é de direita e que não é aliado dessa extrema-esquerda. E aí se cria esse circo midiático com, né, a ajuda definitiva aí da militância de redação, desse órgão de propaganda do regime, para fazer esse movimento. E vejam que um dos sujeitos que deu entrevista lá, falando que, né, tinha sido maltratado e tudo mais, foi condenado aqui nos Estados Unidos a 5 anos de cadeia por lavagem de dinheiro. Então, é só um exemplo de como não tem ali apenas as pessoas que cometeram um crime mais leve, que é tentar entrar legalmente nos Estados Unidos. E mesmo assim, deixa eu dar aqui um aviso para alguém que possa estar pensando nessa ideia de entrar de maneira ilegal usando a fronteira do México. Agora será mais difícil porque o Trump já fechou a fronteira, mesmo assim sempre tem pessoa tentando. Eu já ouvi relatos horripilantes sobre esse tipo de travessia. Primeiro, que é um lugar inóspito, difícil, é um deserto. Segundo, que essas rotas hoje elas são dominadas pelos cartéis mexicanos, que vendem esse serviço, né, de levar as pessoas até a fronteira, os chamados coiotes, que cobram 20, 30, 40 mil dólares para fazer esse movimento. Só que essas pessoas muitas vezes são submetidas à extorsão, elas são sequestradas para pagar ainda mais dinheiro, são submetidas a abusos físicos, né, a assédio contra mulheres, enfim, que de horrível você pode imaginar acontece nessas viagens e pessoas morrem. Então, se você quer vir para os Estados Unidos, não use essa rota, não venha ilegalmente, porque isso vai gerar problema. Se não gera na entrada, pode gerar depois. Então, em última análise, para não ser
alvo, né, desse tipo de tratamento, é melhor não cometer nenhum crime. É simples, né? Mas parece que a esquerda brasileira não consegue entender isso, não consegue entender que você não deve cometer crimes, né? Na verdade, eles tratam os criminosos como as vítimas da sociedade e, novamente, eles estão fazendo a mesma coisa, né? Mesmo que a entrada ilegal não seja um crime tão sério, mas há outros crimes aí envolvidos. Só que não foi só o regime brasileiro que reclamou, mas não tomou nenhuma atitude mais severa. O Gustavo Petro, um integrante do Foro de São Paulo, um ex-guerrilheiro comunista que hoje preside a Colômbia, desgraçadamente, resolveu negar a autorização de pouso para os 2 voos, sendo que no dia anterior ele tinha autorizado esses voos com deportados da Colômbia, né, dos Estados Unidos para a Colômbia. E isso produziu a ira do governo americano, obviamente. Mas não foi só isso. Ele foi na internet, basicamente, ameaçar tomar providências contra os 15.666 americanos que estão, segundo ele, ilegalmente na Colômbia, e chamou, né, ou sugeriu que o governo americano fosse de nazistas. Aí uma pequena palavra sobre esse Gustavo Petro. Esse é o típico idiota latino-americano, né, como diz aquele livro. É aquele comunista latino-americano caricato. Ele quer acabar com a produção de petróleo, que é uma das indústrias mais importantes da Colômbia. Ele foi na ONU defender a descriminalização da produção de cocaína. Ele é considerado um amigo, né, desses cartéis colombianos. A criminalidade na Colômbia está explodindo. Ele recebeu denúncias do próprio filho que ele teria recebido dinheiro desses cartéis durante a sua campanha. Vários casos de corrupção. Não por acaso o nível de aprovação dele está em 26%, porque ele jogou a Colômbia na lona. Destruiu, né, está destruindo um país que estava em franca recuperação, em franco crescimento quando ele chegou ao poder, né? Então esse é o Gustavo Petro. Então depois de negar aí o pouso para 2 aviões americanos, 2 aviões militares americanos com deportados, e ainda, né, xingar o presidente americano, ele recebeu em troca essa declaração aqui do Trump que estaria impondo duríssimas sanções. Cancelamento, suspensão e cancelamento de vistos de autoridades e seus familiares. 25% de tarifas em produtos colombianos, que aumentaria para 50% na semana seguinte. Mais, né, sanções financeiras e bancárias que poderiam chegar ao ponto de impedir que o governo colombiano levantasse recursos em dólares, o que poderia ser prego no caixão da economia colombiana, que já não vai nem um pouco bem pela presidência do Petro. E ele ainda postou essa imagem gerada por aí, né, com o acrônimo FAFO, Fuck Around and Find Out, em inglês, que seria algo como vacile e veja o que acontece. Ou, né, naquele dito em português mais antigo, quem procura acha. Aí o boquirroto comunista foi até o Twitter para fazer uma longa mensagem dizendo que nem quer mesmo ir para os Estados Unidos. Enfim, usou todos aqueles chavões que os comunistas costumam utilizar em relação aos Estados Unidos, demonstrando, né, a sua visão ideológica radical. Disse que até gostaria de tomar um uísque para conversar sobre esses problemas americanos com o Trump, mas que não ia dar mão para um fascista, né, e tudo mais. Então fez todo esse mise-en-scène para, na sequência, né, colocar a viola no saco, arregar e dizer que iria cumprir com todas as determinações da Casa Branca. Esse é um comunicado oficial da Casa Branca, ou seja, passaria a aceitar todos os voos de deportados colombianos na Colômbia, né? Foi isso que acabou acontecendo. E no UOL, a Andresa Matais disse que o Trump estava preparando uma nota respondendo à nota brasileira que reclamou do tratamento com algemas lá dos presos brasileiros. E aí vem um ponto importante. Aí sim, as autoridades brasileiras teriam razão, que seriam denúncias de maus tratos. Um longo período sem ar-condicionado, dificuldade de acesso a banheiro, até mesmo pessoas disseram que foram agredidas, mas isso tem que ser avaliado, né? Porque aquelas pessoas ali, muitas delas cometeram crimes graves. Então é preciso investigar para ver se foi isso mesmo. Mas se isso aconteceu, isso vai contra as próprias leis americanas, né? Maus tratos não são toleráveis em qualquer país civilizado. Então isso sim poderia ser alvo de investigação e de alguma negociação. Agora, fazer toda essa manipulação sobre algemas e tudo mais, sendo que isso acontece há anos e vai continuar acontecendo, é algo absurdo. E é bom as autoridades brasileiras colocarem as barbas de molho, né? Porque Trump deixou claro como é que ele pretende tratar esses comunistas latino-americanos, né? Vai ser com o pé na porta, vai ser com o pé no peito, como deve ser, porque nós tínhamos na Casa Branca anteriormente um presidente fraco, de extrema esquerda, que inclusive era aliado desses regimes.
o que facilitou a promoção desses regimes que estão destruindo a América Latina ao longo do seu mandato. Isso não vai mais acontecer enquanto Trump estiver na Casa Branca. Os Estados Unidos defenderão as suas próprias leis e serão opositores de regimes autoritários na América Latina. E espero que todos esses regimes tenham anotado o recado. Estão ensaiando aí a utilização de um aparelho, né, desses comunistas, que é a CELAC, que foi criada lá ainda na época do Hugo Chávez, quando ele estava vivo, com apoio do Fidel Castro, com apoio do Lula, uma organização de países latino-americanos e caribenhos para fazer frente à OEA, que tem um peso maior dos Estados Unidos, né? Mas nem isso vai funcionar, porque nós temos a Argentina e El Salvador que não vão embarcar numa frente unida contra os Estados Unidos. E ficou evidente, né, que o país que adotar uma postura mais agressiva vai tomar sanções, vai tomar outras medidas que podem, né, dinamitar as suas economias. Muito bem, né? É assim que se trata comunista.